É Paulo, por meio do seu escudeiro fiel. Paulo chama ele de verdadeiro filho na fé. Tito, promovendo um estilo de vida para os cristãos de Creta que reflete o caráter de Cristo. É Paulo ensinando a verdade ao contrário da cultura cretense mentirosa e dos falsos mestres enganadores para que os crentes de Creta vivessem uma vida de devoção, uma vida piedosa, uma vida consciente da presença de Deus e do seu poder transformador. Vamos então orar e pedir que Deus nos ajude a não somente estarmos informados dessas ações, saber quais são elas, mas abraçarmos esse estilo de vida que, em última análise, não mira a nossa glória, mas a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que o mundo precisa ver e crer. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu te peço para que não somente estejamos informados das nossas atitudes, das nossas ações, as quais precisamos ter, Senhor, para refletir a Tua glória, que não seja meramente informação, mas que nós as abracemos, Pai, de tal forma que elas se manifestem verdadeiras em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Espírito, atua em nós. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2 de Tito, ele começa com um claro contraste. Mas, quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Paulo aqui está contrastando Tito com os falsos mestres. Como se estivesse falando para Tito, ao contrário dos falsos mestres, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei desse contraste? Primeiro, porque esse versículo começa com uma palavra adversativa, é um mas. Se você está com a Nova Versão Internacional, vai ter ali, porém. Ela está conectando o que está acontecendo agora aqui com o que Paulo havia escrito, o que foi escrito antes do capítulo 2. Mas uma outra coisa, em segundo eu diria, porque eu sei que na época em todos os livros e cartas da Bíblia foram escritos, não havia esse negócio de divisão por capítulo e por versículo. Olha como fica o fluxo mais natural dessa carta, se fosse lida de uma só vez, sem essa quebra, talvez. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Mas quanto a você, falando para Tito, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Ali no capítulo 1, ainda falando dos falsos mestres. Então, dizendo, Tito, não é assim que você vai proceder. O ensino de Tito deveria ser bem diferente. Enquanto o ensino dos falsos mestres era baseado na ganância e na mentira, nós vimos isso, o ensino de Tito deveria estar baseado na verdade, de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus. E por causa do passado ruim e imoral dos cretenses, a tarefa de Tito de instruir os membros das igrejas a serem respeitosos, honestos, gentis e autocontrolados, era uma tarefa muito mais difícil, ou ainda mais difícil. Então nós veremos aqui 5 diferentes grupos para os quais Tito seria o canal para eles aprenderem. Nós já sabemos que o conteúdo que Tito ensinaria deveria ser de acordo com a sã doutrina, ou melhor, a própria sã doutrina. E possivelmente esses 5 grupos incluíam todos os membros de cada igreja em Creta. Para cada crente desses grupos, Tito precisava ensinar a verdade, a sã doutrina. Afinal de contas, a maturidade cristã, crescer em Cristo, é o melhor remédio contra os falsos ensinos que assombravam aquelas comunidades cristãs e que, acreditem ou não, assombram também a nossa comunidade. Esse teólogo disse, a sã doutrina deve levar a conduta ética na vida de todos os grupos nas congregações. A forma como cada um de nós vivemos é muito importante para Deus. É muito importante para o objetivo que Deus tem de usar a igreja para anunciar o evangelho. As nossas atitudes refletem a saúde da nossa comunidade. Por isso, Tito
deveria ensinar os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. O primeiro grupo é o de homens mais velhos. Pessoalmente, eu não acho que seja fundamental nós definirmos qual era a idade desses homens mais velhos, se acima de 30, 40, 50 ou 60 anos. A nossa sociedade considera acima de 60 anos como idoso, mas o texto também não está se referindo aos idosos, mas àqueles que naquela comunidade eram mais velhos. Possivelmente, estes eram homens que tinham idade suficiente para começar a ver seus próprios filhos a terem filhos, começarem suas próprias famílias. E eles, diz o texto, precisavam exercitar o autocontrole, a sobriedade. Os nossos comerciais de bebidas alcoólicas dizem moderado. Paulo aqui pode estar se referindo à questão de consumo de vinho, mas é possível também que a palavra ela tenha sido usada de forma figurada. Então, ela, nesse caso, significaria uma clareza de ideias que resulta num bom discernimento. A segunda característica que Tito deveria ensinar aos homens mais velhos era digno de respeito. Não deviam agir como bobo, como um bufão. Em terceiro lugar, Paulo diz sensato. A Nova Versão Transformadora, ela diz vivam com sabedoria. Eles deviam ser conhecidos por bom discernimento, deviam ser conhecidos por serem sensíveis. Também precisavam ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Geralmente, Paulo usa fé, amor e esperança, e não perseverança, como um trio de virtudes que era bastante conhecido na igreja primitiva. Aqui, Paulo diz perseverança ao invés de esperança, possivelmente porque os últimos anos de vida, especialmente para os homens, podem ser repletos de arrependimento, sensação de inutilidade, desculpa duas vezes ali, sentimentos de desespero, alta absorção ou até mesmo a tendência a relaxar os padrões morais por causa da velhice. No entanto, Paulo desejava para os anciãos o que desejava para si mesmo quando se aproximava o fim da vida: ter combatido o bom combate, ter acabado a carreira, ter guardado a fé. Os homens mais velhos precisavam ter uma perseverança biblicamente sadia, bem como uma fé sadia e um amor que refletia os preceitos do que realmente é amor, que são somente encontrados nas Escrituras. Nós somente podemos saber o que é amor se nós conhecemos a Deus. Por quê? Porque Ele é amor. E para que a igreja de Cristo, antes disso, eu vou ler para vocês o versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, para que a igreja de Cristo amadurecesse, era importante que homens e mulheres buscassem agir em conformidade com a palavra de Deus. Por isso, inclusive, Paulo usa aqui a palavra semelhantemente. A mesma atenção que os homens mais velhos receberam, as mulheres mais velhas também receberiam. E a elas, Tito deveria ensinar que vivessem de um modo digno, sem serem fofoqueiras, sem serem mentirosas, sem serem extravagantes no consumo de vinho. Interessante ver ou ler um texto como esse no pleno século XXI, um texto que foi escrito há cerca de 2000 anos. Enquanto o pecado número 1 geral dos homens é a imoralidade sexual, o das mulheres é a fofoca. E pelo texto, isso não é de agora. De novo, há 2000 anos, as mulheres daquele tempo, daquela região, daquela cultura, também tinham problemas com fofoca. Aliás, você sabia que a palavra grega que nós traduzimos por caluniadoras é diabolos? Ser um caluniador significa usar a língua de forma diabólica.
E vocês não acham curioso que a Bíblia, escrita há tanto tempo, já mostre com clareza a existência de diferenças gerais entre homens e mulheres? Mesmo assim, homens e mulheres cristãos caem no mito pós-moderno. No capítulo 1 nós conversamos sobre os mitos judeus. E agora, os mitos pós-modernos, que homens e mulheres são iguais, essencialmente e funcionalmente. É verdade que a nossa sociedade sofre com a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, infelizmente. Mas esses direitos não devem ser iguais porque homens e mulheres são iguais, mas porque homens e mulheres são ambos feitos à imagem e semelhança de Deus. A mesma dignidade, ambos são seres humanos, mas cada gênero com a sua peculiaridade. Quando eles estão juntos, eles perfeitamente se complementam. E nessa busca desenfreada pela igualdade, seria muito bom se fosse pelos direitos civis, sociais. Cada vez mais eu vejo meninas e mulheres se envergonhando com as atitudes ridículas que até pouco tempo, na minha geração, a grande maioria de idiotas era de homens. E eu não preciso citar todas as áreas em que eu já vi isso. Basta a gente olhar para o texto e focar numa área aqui. A bebedice. Se sua experiência não for diferente da minha, há 20, 25 anos, eu via muito mais homens se envergonhando por causa da embriaguez do que mulheres. E hoje, me parece que essa vergonha deixou de ser claramente de maioria masculina. Afinal de contas, se homens podem se envergonhar, por que mulheres também não? É isso? Tito, ele deveria ensinar as mulheres cristãs mais velhas a não irem por esse caminho. A não exagerarem no vinho e passarem um mau exemplo para sua casa. Pelo contrário, elas deveriam ser capazes de ensinar o que é bom aos seus familiares, tanto por palavras quanto por ações. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Percebam que o alvo de Tito, ele começa o versículo dizendo, assim, como uma conclusão, era que as mulheres mais experientes e também piedosas se tornassem discipuladoras das mais novas. Se você, minha irmã, faz parte dessa comunidade e já tem certa idade, note o que o texto está dizendo aqui. Duas coisinhas para você. Primeiro, preste atenção nas suas atitudes. Não queira viver como o mundo vive. Proceda com sabedoria, não seja fofoqueira, não dê atenção exagerada ao consumo de vinho. E a segunda chamada desse texto para você é que, se você é mais velha e está buscando a Deus, deixando de lado a sua velha identidade, mentorear uma irmã mais nova é a sua responsabilidade. Veja como é interessante no texto, Tito deveria ensinar as mulheres mais velhas, mas as mais novas não estavam sob responsabilidade dele, mas sim das mulheres mais velhas. E o que elas deveriam ensinar para as mais novas? Primeiro, a amar seus maridos e filhos. Desde 2010, eu tenho tido a chance de conhecer vilarejos no sertão nordestino. Alguns são na área rural, de diferentes municípios, outros são áreas consideradas como semi-urbanas. Duas características que desde então me chamam muito a atenção, e elas não são positivas. A primeira é a desordem familiar que existe. São homens que já tiveram filhos com diversas mulheres e mulheres que já tiveram filhos com diferentes homens. E nesses lugares, todo mundo parece ser parente de todo mundo, mas nunca de primeiro grau. Quando você tenta fazer uma árvore genealógica,
às vezes pegando indivíduo e somando alguma família, é impossível se parecer com uma árvore. Parece mais uma trepadeira genealógica. É tudo muito confuso. A segunda característica é que pais terceirizaram a responsabilidade da educação dos seus filhos para os avós. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que ninguém nasce sabendo o real significado de amor, de amar. E a nossa sociedade erotizada, interessante que a palavra eros no grego é uma tradução possível da palavra amor, mas ela é uma categoria de amor. Ela influencia, a nossa sociedade erotizada, ela influencia todos nós a pensarmos que sexo e amor são sinônimos. Não são somente as mulheres mais jovens que precisam aprender o significado de amar, todos nós precisamos. Porém, pense o seguinte: o que será delas se não souberem como verdadeiramente amar seus maridos e filhos? O que será delas e da nossa sociedade se as mulheres mais jovens se prenderem ao significado de amor que o mundo tanto prega e valoriza? Eu respondo: nós perpetuaremos uma sociedade com famílias quebradas e deixaremos os filhos para uma geração dos mais velhos que aprendeu melhor o significado de amar seus filhos. Mulheres mais experientes aqui da fonte, não pensem que as mulheres mais novas aprenderão a amar cada um seu próprio marido ou futuro marido pesquisando na internet, ou no colégio onde elas estudam, ou na faculdade onde elas estudem. Por favor, oriente-as. Além disso, diz o texto, elas deveriam viver com sabedoria e pureza. E eu acredito que essas palavras juntas, elas expressem às casadas fidelidade ao marido. As solteiras que se abstenham de atividades sexuais antes do casamento, como é a vontade de Deus para qualquer solteiro, homens e mulheres. Irmãs, vocês que são mais velhas podem ensinar as mulheres mais jovens nesse ponto como eu nunca conseguiria, nunca poderia. Tenham andado vocês ou não em conformidade com a vontade de Deus enquanto solteiras, mas hoje reconhecedoras das ações que tomaram, podem testemunhar de forma eficaz as mulheres mais jovens e ajudá-las a entender, por exemplo, por que se casar virgem é tão melhor do que o contrário. Vocês podem testemunhar sobre a importância da sua dedicação no trabalho do lar e como isso foi crucial para a manutenção da sua família. Vocês podem ensiná-las a como serem bondosos, muitas vezes buscando paciência na educação dos filhos, outras vezes no respeito com o marido, que nem sequer merecia a sua bondade. Por vezes, ensinando a ser uma mulher sábia, como a de Provérbios capítulo 31. E o último ponto dessa lista, ensinando-as a serem submissas cada um ao seu próprio marido. Possivelmente o ponto que dá arrepio na maioria das mulheres do nosso tempo. Mas sabe, na minha experiência, isso não dá arrepio em todas as mulheres. As mulheres maduras e que já tiveram tempo de vida o suficiente para experimentarem se submeter aos seus maridos, que também buscavam o dever bíblico de amarem suas esposas, essas podem, com certeza, ensinarem, testemunharem das bênçãos que é se submeter à liderança do marido, conforme estipulado pelo próprio Deus nas Escrituras. Quando mulheres mais velhas e piedosas ensinam às mulheres mais jovens as verdades bíblicas do relacionamento conjugal, o casamento nunca vira a infeliz prisão que muitos cantores, artistas e poetas moderninhos dizem ser. Pelo contrário, o casamento se parece como um bom vinho. Quanto mais velho, mais gostoso. Por causa da pandemia,
a Karen perdeu os seus avós maternos. Referindo-me a eles, eu perdi um irmão mais velho que conhecia as Escrituras e uma irmã que seguramente poderia testemunhar nos seus aproximadamente 70 anos de casada como foi bom se submeter ao seu marido. Porque ela queria? Não. Mas porque ela aprendeu. Eu não acho que está no sangue de qualquer mulher se submeter a ninguém. Gênesis deixa bem claro isso. Mas eu conheço um sangue que foi derramado para que todos nós pudéssemos desfrutar da melhor vida que poderíamos ter. E essa vida, ela nunca está longe da vontade de Deus. Quando decidimos, pela razão e pela fé, agir conforme a vontade de Deus, nós não somente desfrutamos da bondade de Deus, nós também anunciamos a bondade de Deus. Nós convidamos o mundo a experimentar a bondade de Deus. Por sermos pecadores, o potencial de fazer o contrário, envergonhar a Deus e a oferta dele ao mundo, ela é enorme. Versículo 5, a parte final. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Se você é cristão e se importa em viver de acordo com a Bíblia, não tenha dúvida. Você tem sido observado pelas pessoas ao seu redor. Sua vida e sua família estão sendo observadas. Talvez numa sociedade como a nossa, especialmente vocês, esposas e mães, mulheres, estão sendo observadas. Queridas irmãs com mais experiência de vida, considerem adotar as irmãs mais novas para que sejam ensinadas. Isso não é vergonha para as mães delas, essa é uma ajuda divina, tanto para a família dela, quanto para a nossa família aqui, a igreja. Versículo 6, muda o grupo. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Essa expressão, da mesma forma, funciona como aquela palavrinha que nós vimos antes, semelhantemente. Ou seja, Tito ele daria a mesma atenção que, nesse caso, as mulheres mais velhas deveriam dar às mulheres mais jovens. E Tito ele deveria encorajar os homens mais jovens a serem prudentes. E esse encorajamento é o mesmo do capítulo 1, versículo 9, que diz em referência ao candidato a pastor, para se apegar firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. E acreditem, homens mais jovens precisam de prudência, de controle próprio. Não foi somente uma vez que eu pensei nisso, mas eu não gostaria que o Enzo, ele não está aqui, não acredito que ele vai assistir depois também, fizesse muitas das traquinagens, das travessuras que eu fiz. A maioria delas, porque a adrenalina de quase morrer me fazia se sentir muito bem. Homens jovens que pudessem, estão aqui no nosso meio. Se você ainda não está num grupo de discipulado e quer ganhar sabedoria gratuitamente, fale comigo depois do culto. Vamos juntos fazer o que o sábio de Provérbios diz. Vamos procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Além de toda a responsabilidade de ensino que Tito tinha, ele mesmo deveria ser exemplo a todos. Paulo escreve no versículo 7, você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fazer deve refletir a integridade, a seriedade do seu ensino. Irmãos e irmãs, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É essa a ilustração de Paulo para Tito? Claro que não. Nossa conduta sempre deve refletir o nosso ensino. Há algum tempo um amigo me acusou de algo que eu não tinha como provar o contrário, a não ser pela minha própria consciência, em dizer que ele estava errado. Por providência divina, ele pôde caminhar comigo e testemunhar
do que eu tinha falado. Ele viu que as minhas palavras refletiam a integridade e a seriedade do que eu dizia. Como eu disse no começo dessa mensagem, essas ações, essas atitudes que Paulo orienta as comunidades cristãs de Creta por meio de Tito, vão muito além deles trilharem suas vidas numa moralidade aprovada por Deus. Elas falam da saúde da igreja e, consequentemente, falam do Deus que a igreja diz confiar e adorar. Nossa mensagem, como a de Tito, precisa ser adequada, precisa ser correta. E a nossa atitude não pode ficar aquém disso. Por quê? Porque não queremos dar margens para que os que se opõem a nós e ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tenham alguma chance. Se formos coerentes, ensinando a verdade bíblica e vivendo em conformidade com ela, não haverá espaço para dizerem qualquer coisa ruim a nosso respeito. Pelo contrário, eles vão ficar envergonhados. Mas além dos homens e mulheres mais velhos e homens e mulheres mais novos, mais jovens, Paulo, ele também orientou Tito a ensinar os escravos. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. E esse é o grupo que não existe no nosso contexto. Escravos, às vezes eu ouço essas comparações, não são funcionários ou empregados no estilo que temos no nosso tempo. Porque eles não são propriedades dos seus patrões, como era no Império Romano, quando essa carta foi escrita. E o fato de Paulo ter se referido aos escravos dessa forma, não significa, ou não significava também, que Deus é conivente com essa atitude maligna do ser humano em escravizar outro ser humano. A questão é que escravos faziam parte daquela sociedade, e muitos deles tinham se convertido ao cristianismo. E como cristãos, também tinham que proceder de maneira a refletir o caráter de Deus, do Deus que eles diziam ter crido. Obviamente, percebam, as orientações que Tito daria a eles não é em nada diferente daquilo que eu e vocês devemos fazer. Nós devemos sempre obedecer aos nossos patrões, quando não tem nenhuma imoralidade ali? Sim, devemos. Devemos fazer nossas obrigações para que nossos chefes se alegrem com os nossos serviços? Sim, devemos. É lícito roubar? Não, não é lícito, nós não devemos roubar. Não devemos responder de forma tola e inadequada. Nós não deveríamos ser pessoas confiáveis? Sim, deveríamos ser pessoas confiáveis. Isso foi escrito para que Tito orientasse os escravos. Grupo que esse, de apesar de não existir aqui em Paulo Afonso, como era no tempo do Império Romano, ou mesmo há 200 anos aqui no Brasil, cada orientação serve totalmente para cada um de nós. Sabem por quê? Porque assim nós tornaremos o ensino a respeito de Deus atraente. Tanto para os que já são irmãos em Cristo, como para aqueles que ainda desconhecem a paz que somente tem em quem Cristo confia. Quantos de vocês já receberam elogio de seus chefes, porque trabalhou de forma obediente e com o desejo do negócio do seu patrão prosperar? Quantos de vocês já foram elogiados pela forma como trataram os clientes que atenderam? Quantos de vocês já ouviram de seus patrões ou empregados o desejo? Eu gostaria de ir na igreja que o senhor ou a senhora vai, por causa de alguma atitude que você fez e chamou a atenção. Eu tenho um amigo cristão que é chefe num departamento de uma das maiores universidades do Brasil. E nesse departamento é possível que haja mais pessoas que se denominam homossexuais do que heterossexuais. E essa maioria de pessoas sabia das convicções cristãs desse meu amigo.
E apesar de nunca ter existido desrespeito nesse ambiente de trabalho, de qualquer parte, ele sentia como que estava numa bolha para explodir. A qualquer momento que ele fizesse uma coisa errada, tudo ali desmoronaria. Mas um dia, um dos homossexuais dali sofreu um acidente. E esse meu amigo, ele fez tudo o que estava à sua disposição para ajudá-lo. Nenhuma outra pessoa fez a metade do que ele fez. Como é que vocês acham que esse grupo começou a olhar para esse meu amigo? Com admiração. Uma admiração que pôde levar alguns a considerar as convicções que esse meu amigo tinha. Convicções bíblicas, convicções reais, convicções que mudam a nossa vida quando nós confiamos em Cristo. Nós não temos escravos na nossa comunidade, graças a Deus por isso. Mas nem por isso devemos deixar de lado o que lemos em qualquer um dos grupos para quem Paulo apontou algo para que Tito ensinasse. Não existe nenhum período da vida e nenhuma posição social ou econômica que seja imune à influência do Evangelho, que seja carente da verdade, ou seja, que seja carente da palavra de Deus e do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Se quisermos ser uma igreja madura, nós precisamos olhar para esse texto, aprender o que Deus quer, desejar em oração e disciplina o que precisamos fazer e esperar para aproveitar as oportunidades que Deus dará para que mais pessoas escutem e aprendam da palavra de Deus. Fazer boas obras não serve para nos dar a salvação, mas serve para nós manifestarmos aquilo que Deus fez, faz e fará em nós e por nós. E nesse espaço que nós nos encontramos hoje, espero que vocês saibam disso, se não sabem, saberão agora, está lotado de pecadores. Eu e todos vocês aqui. Aqueles que dentre nós já creram em Cristo, já não são meros pecadores, são pecadores redimidos. Uma igreja saudável, ela está repleta de pecadores redimidos, que reconhecem a sua condição depravada, mas também justificada. Os que creram em Cristo por causa do Espírito de Deus, conseguem viver de acordo com a palavra de Deus. Conseguem ter uma conduta ética, conseguem ser sóbrios, conseguem ser amorosos, conseguem ser reverentes de maneira no seu viver, conseguem ser capazes de ensinar o que é bom, conseguem ser puros, conseguem ser submissos, conseguem proceder com sabedoria, conseguem ser dignos de confiança, conseguem, a gente viu essa lista. Mas para quê? Para que todos que testemunharem disso se tornem atraídos pelo ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Quando alguém lhe perguntar o porquê de você agir segundo orientação bíblica, não tenha medo de apontar para Cristo. Vamos orar para que nós sejamos uma igreja sadia. Isso é, uma igreja que age segundo a vontade de Deus, para que Ele seja mais e melhor conhecido em Paulo Afonso, na Bahia, no Brasil e no mundo. Pai, obrigado pelo privilégio de termos em mãos a Tua palavra na nossa língua, de desfrutar, Pai, do aprendizado que ela nos dá. Obrigado por nutrir a nossa alma, Senhor. Obrigado, Pai, porque nela conseguimos enxergar carências que temos enquanto comunidade, mas também celebrar aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio e é coerente, condizente com aquilo que o Senhor nos ensina, conforme a Tua vontade. Senhor, eu te peço
nos abençoe para sermos uma igreja sadia, uma igreja que reflete o teu caráter, uma igreja que faz conforme a tua vontade, uma igreja que zela pelas Escrituras, uma igreja que anuncia o Evangelho. Pai, esse é um trabalho de cada um de nós. Alguns com algumas responsabilidades diferentes, alguns com necessidades diferentes. Todas elas, Pai, que a gente possa prestar atenção, que caminhemos na verdade e os nossos opositores, que sejam envergonhados quando eles tentarem nos caluniar, nos enganar. Obrigado. Obrigado. Eu oro tudo isso agradecido, em nome de Jesus. Amém.